Olá pessoal, o professor Wilson de volta com a nossa aula de verbos. Agora vamos falar do modo subjuntivo. Muito legal isso aqui, né? Olha só que interessante. Esse prefixo, ele se subjunta. Então vejam que, se vocês observaram o modo indicativo, nós colocamos o pronome e conjugamos o verbo. Coloca ali o pronome e conjuga o verbo. Pode até estar sem o pronome na frente, não há problema nenhum, eu consigo identificar pela desinência e a forma verbal dá conta do que se quer dizer normalmente, tá? Já o subjuntivo é um modo, a forma de eu representar essa ideia do verbo é uma forma que ela necessita, ela se subjunta a uma outra parte. Então, como ela se subjunta, ela está subordenada, está subordinada a outra parte. Então, vejam que eu até coloquei a estrutura para a gente entender bem isso aqui. Eu até vou contar uma história bem rapidinha para vocês aqui. Eu lembro quando a professora era pequeno, não vai pensar que faz muitos anos, né? Não faz muitos anos assim também, né? Eu estou agora com 28, há pouquinho, deve fazer uns 20 anos aí. Sem comentários. Muito bem, queridos, olha lá. Então, eu era pequeno ainda e eu lembro da professora explicar isso. Eu acho que eu estava no quarto ano, quarta série. Na época era quarto ano, nem sei como é que fica esses nomes hoje, mudaram todos, né? Muito bem. Então, ela explicou o subjuntivo, ela colocou lá no presente que eu, que tu, que ele. E eu fiquei pensando, meu Deus, de onde sai esse bendito desse que ela colocou na frente? Quem é que diz que eu, que tu? Ninguém fala dessa forma. Ela não soube explicar, talvez, né, pela limitação que ela tinha para ensinar aquilo ali, o que era aquele bendito daquele que. Então, que esse é um modo que depende de uma outra parte, diferente do indicativo, tá? Então, vejam aqui, ó. Aqui eu tenho um período composto, exatamente essa relação de dependência, né, que vai ser a subordinação, tá? Então, o que eu, que tu fica sem sentido, ó, que eu cante. Como assim que eu cante? Então, aqui seria a conjunção que introduz essa oração subordinada, com o verbo no subjuntivo. Ele se subjuntou a outra ideia, que é esta aqui, que é chamada de oração principal. Então, eu tenho uma oração principal, tem a conjunção integrante que vai ligar a oração principal à oração subordinada. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, toda aquela historinha lá. Mas o fato é que eu preciso que vocês percebam que isso aqui tem uma lógica e nós usamos muito isso. Claro, as pessoas se atrapalham com a conjugação do subjuntivo, isso é uma coisa muito comum. O teu cérebro faz a conjugação e aí o teu consciente pensa, negócio esquisito, e pimba. E aí, automaticamente, quando a pessoa desconhece, ela substitui o subjuntivo pelo indicativo. Porque muitas vezes a forma verbal é um pouco estranha, realmente, e o consciente consegue fazer isso, mas o subconsciente consegue fazer, né? O teu raciocínio vai fazer, mas a tua consciência vai dizer, opa, negócio esquisito, e anula e acaba colocando o indicativo. Então toma cuidado com isso. Então olha lá, espero que eu cante, espero que eu faça, espero que tu cantes, espero que eu estude, espero que eu parta amanhã. Então vai depender aqui da conjugação do verbo, né? Verbo de primeira conjugação, da segunda, da terceira conjugação, tá? Então vejam o quanto é importante este detalhe, tá? Se dá conta desse detalhe aqui, certinho? Então vamos lá. Espero que tu cantes, espero que ele cante, espero que nós cantemos, espero que vós canteis e espero que eles cantem, certo? Olha lá, então as conjugações aqui de acordo com a estrutura do presente. Eu coloquei o espero aqui para vocês visualizarem melhor, que eu tenho a oração principal e a oração subordinada, certinho? Depois, o que vai acontecer com o pretérito imperfeito? Vejam que aqui eu tenho 3 tempos, ó. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Lá no indicativo são 6 no total, tá? Então vejam que aqui também é uma subordinação.
A conjunção é o se, neste caso, poderia ser outra, né? Eu coloquei o que normalmente nós colocamos, né? A condicional, poderia ser um embora, por exemplo, uma concessiva. Ó, então, se eu cantasse, eu estou apresentando, usando o se, eu estou apresentando uma condição para um fato. Se eu cantasse, o que aconteceria? Ó, se eu cantasse, todos aplaudiriam. Olha ali, coisa mais amor. Então aqui viria a oração principal. Olha lá, aqui a condição para que as pessoas aplaudam. Então, para a gente perceber por que ela se subjunta, ela é uma condição para o fato, né? Então aqui é uma oração subordinada adverbial condicional, neste caso especificamente. Certinho? Então, olha lá, esta é a desinência do pretérito imperfeito do subjuntivo, o SSE. Cuidado, algumas pessoas confundem essa desinência com pronome, acabam colocando um hífen aqui, fazem uma confusão. Não tomem cuidado com isso. Isso aqui é desinência e é sempre assim, sempre dessa forma. Se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis e se eles cantassem. Certinho? Futuro do subjuntivo, olha que detalhe importante aqui, ó. Quando eu cantar, exatamente como esta, só que agora eu coloquei um quando que é atemporal, todos aplaudirão, olha lá, apareceu um ão, ou seja, futuro do presente. Aqui é uma correlação verbal, né? Falaremos no momento oportuno dessa correlação verbal. Então vejam aqui, temos aqui a oração principal e aqui OP e aqui a oração subordinada, uma adverbial temporal, que se subjunta àquela lá, né? Por isso o subjuntivo daqui, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, vós cantardes e eles cantarem. Certinho? Muito bem. Agora dá uma olhadinha para cá. Olha isso aqui. Este verbo está no infinitivo, certo? Muito bem. Que é certo coisa nenhuma? Que certo? Isso aqui não é o futuro do subjuntivo? Como é que vai ser infinitivo? Infinitivo é uma forma nominal. E aqui eu tenho o verbo conjugado. Está conjugado na primeira pessoa. Tem uma conjunção. Te liga aqui. É exatamente isso que vai fazer a diferença. Já vou mostrar isso num exemplo. Como é que eu sei que estas formas aqui não são formas nominais, que o verbo está conjugado? A presença da conjunção. Isso é que mostra que eu tenho um verbo conjugado no futuro do subjuntivo. Certinho? Então toma cuidado, dá uma olhada aqui, Coloquei duas frases aqui. Ele compôs esta canção para eu cantar. Olha lá. Tenho um período composto aqui, um verbo aqui, outro verbo aqui, certo? Período composto. Quando eu cantar, todos aplaudirão. Um verbo aqui e outro verbo aqui, como nós vimos ali, tá? Em ambas as frases eu tenho período composto. Agora observem que neste caso eu não tenho uma conjunção, eu tenho uma preposição. Poderia até não haver uma preposição, aqui nesse caso há a preposição. Então aqui eu tenho infinitivo. Aqui é uma forma nominal do verbo, não há a conjunção. Agora, neste caso, eu tenho a conjunção. Portanto, este verbo não é infinitivo, é futuro do subjuntivo. Então, a gente percebe isso direitinho. Eu vou comentar isso depois, mais adiante, né? Mas agora para ilustrar eu acho que é bem pertinente. Por exemplo, vou colocar o verbo pôr aqui. Quando eu pôr, quando tu pôres,
É, claro que não, né? Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, sabe aquela musiquinha? Ah, quando o sol se pôr, meu amor. Tá errado ali, né? Ali é uma licença poética. Quando o sol se puser, é que aí não haveria a rima, né? O pôr com amor, por isso que é chamado de licença poética, tá? Então, quando o sol se pôr, então com esse verbo, é um verbo irregular, a gente vê a diferença do futuro do subjuntivo, que vai ser diferente do infinitivo. O verbo é pôr e o futuro do subjuntivo é puser. Fazer, a mesma coisa. Quando eu fazer, muito bem, isso aí. Quando eu fizer, para eu fazer, tá? Ó, ele trouxe o material para eu fazer tal coisa. Uma reduzida, forma nominal, tá? Quando eu fizer, exatamente a mesma história. Então tomem cuidado com esses verbos aí, a gente consegue ver a diferença. É que coincidentemente eu vou ter a forma do futuro do subjuntivo, primeira e terceira pessoa do singular, idênticas à forma do infinitivo. Olhando só para isso aqui, eu tenho forma do infinitivo, mas dentro de um contexto eu consigo identificar. Então cuidado, pode ser que eu cobrado isso em uma questão, tá? Saber identificar. Certo, queridos? Facinho, né? Subjuntivo, molezinha. Até a próxima, um abraço.